Oi, tudo bem? Eu sou o professor Aristeu, sou aqui do canal Dicas do Professor e nesse vídeo de hoje eu vou contar um pouquinho para você a nossa história de como que eu consegui fazer o mestrado e para você ver se vale a pena você fazer o mestrado, você investir aí 2 anos da sua vida e quanto que eu ganhava antes de fazer o mestrado e quanto que eu ganho atualmente, o salário base e quanto que eu investi no mestrado em termos de mensalidade. Então vamos lá. Pelo tópico que eu acho que é mais interessante, que aquelas pessoas mais querem saber, que é a questão do financeiro. Não quer dizer que os outros não são importantes, né? Mas de repente você assistiu parte do financeiro e não quiser assistir aos outros, tudo bem, mas vamos lá. Olha, antes de começar o mestrado, eu ganhava R$ 1.674,75. Esse era o meu salário base. Eu sou professor dos anos iniciais, PEP 1, sou concursado e eu trabalho só na parte da manhã, tá bom? Então é só isso que eu trabalho no estado, ou seja, só um período. Quando eu concluí o mestrado, lembrando assim, que você conclui o mestrado e depois você tem que mandar documentação, tem que esperar uns meses para ficar o diploma pronto, etc, etc. Mas eu lembro que eu defendi em maio e só consegui pegar o diploma em outubro, eu acho que setembro ou outubro. Mas aí quando você apresenta o diploma, você recebe aí retroativo, né? Isso é bem interessante. Bom, depois que eu apresentei o diploma, e aí eu vou até colocar aqui do lado, aí eu comecei a ganhar então o salário base R$ 1.938,75. A diferença disso deu 264. E sobre a mensalidade, então a mensalidade, se fosse integral, porque eu ganhei bolsa, eu fiz na escola particular, né, universidade particular, então a mensalidade era 1.675. Bom, a mensalidade que eu paguei na faculdade então era 24 parcelas de 1.675. Só que como eu ganhei bolsa, então eu paguei R$ 520. Tinha que ser 24 parcelas, mas aí como eu não consegui terminar nos 24 meses, aí foi prorrogado para mais 2 meses, eu tive então que bancar em mais 2 parcelas. Então o total foi 26 parcelas de R$ 520, que deu mais ou menos ali de parcela, tá? Não contando os outros gastos que eu tive, né? Porque uma coisa interessante, por exemplo, você trabalha no estado, né? Vamos dizer que você trabalha amanhã e tarde. Aí para você fazer o mestrado, o ideal mesmo é que você trabalhe só um período. Porque você precisa ler, precisa participar de seminários, escrever artigos e fazer uma coisa bem legal, né? Então, se você pensar assim, vamos dizer que você trabalha 40 horas, vamos dizer que você trabalha manhã e tarde, né? Ou manhã e noite, sei lá. E aí você vai fazer o mestrado. Então, você tem que pagar um valor, no meu caso, eu tive que pagar, se você for fazer na escola, universidade particular. E, além de pagar, você deixa de ganhar, então, um período, vamos dizer que você se ausenta um período. Então, tem que fazer todos esses cálculos aí. Se for na escola pública, como eu não fiz na universidade pública, então eu não sei como funciona, mas eu acredito que você também precisa se dedicar. Então, mesmo se você não pague a mensalidade, mas você deixa de ganhar um X valor. Não sei se eu consegui fazer entender. Mas em termos de mensalidade, então, contando, mas vamos colocar aí uns 15 mil de gasto, né, de mensalidade, sem contar que, lembrando, vou repetir, se você trabalha, por exemplo, em 2 períodos, você deixa um período, então você deixa de ganhar. Mas vamos pegar esses 15 mil aqui, ó. Cadê a calculadora? Deixa eu só fazer o cálculo aqui para você. Vamos pegar os 15 mil. Então, se eu gastei 15 mil dividido por 264, então eu teria que olha só, eu teria que trabalhar então para repor esse valor 56 meses vezes 264. Isso. Se eu for contar só a questão financeira, só o valor que eu gastei para poder recuperar, então eu teria que trabalhar aí
Se você for arredondar, então na verdade você teria que trabalhar 5 anos. Se você for arredondar assim bem certinho os cálculos, você teria que trabalhar mais ou menos aí 5 anos para você pagar a questão do valor que você investiu, né? Aí, eu não sei, aí depende de cada um, tá? Então essa foi a questão financeira, você tem que ver, eu estou falando na minha realidade, aí depende da realidade que você se encontra. Se eu fosse pagar então o valor integral, eu acho que seria um absurdo, né? Mas enfim, bom, essa é a questão financeira. Depois que você termina, tem algumas coisas que são interessantes. A primeira que é interessante, que aí começa a coisa a ficar um pouco mais, né, não tão pesada assim. Não quero jogar um balde de água fria em você que está pensando em fazer mestrado. Mas quando você, então, termina, você recebe uma pontuação. Eu vou ver se eu consigo acessar aqui a Secretaria Digital. Agora vamos a alguns pontos positivo, porque parece que o financeiro não é muito interessante, mas até o final eu quero contar algumas coisas interessantes para você. Então vamos lá. A questão da pontuação quando você vai escolher a aula. Quando você tem um mestrado, você tem 5 pontos a mais. Isso faz uma diferença muito grande na hora que você vai então escolher as suas aulas. Eu lembro que antigamente eu pensava assim, não importa se eu sou professor dos anos iniciais, se tiver o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto anos, para mim eu trabalho. Eu continuo pensando assim. Tá? Agora, a questão do período, ou seja, se é de manhã ou tarde, isso influencia muito. Por exemplo, em 2019, eu não tive a opção, escolhi a parte da tarde, né? Então eu tinha que sair de casa mais ou menos 11h30. Eu estou contando, mas isso é a realidade de cada um, né? Eu saía de casa 11h30, pegava ônibus, etc, chegar na escola e voltava e chegava em casa em torno de 6h30, 7 horas. Ou seja, eu não conseguia fazer nada na parte da manhã. Então assim, escolher o período é uma coisa legal. Se você também tem a questão de preferência de turma, então eu acredito que esses 5 pontos já faz diferença para você, porque você vai somar aí as pontuações normais, a pontuação de casa, etc, né, da escola ali, e vai somar também os 5 pontos então do mestrado. Então 5 pontos já é uma coisa positiva, né? A outra coisa positiva é de concurso público. Então assim, se você fizer o mestrado pensando assim, de repente se aparecer um concurso melhor desse concurso que eu estou, a nível de estado, enfim, concurso federal, uma coisa parecida assim, eu posso fazer o concurso. E aí entra algo muito legal que eu acho, que os concursos públicos, eles também têm a prova de título, e nessa prova de título, às vezes eles oferecem até 2 pontos, o seu mestrado vale até 2 pontos, ou seja, vamos pensar assim, isso faz diferença, hein? Vamos pensar assim, vamos dizer que todas as questões da prova, cada questão da prova vale 0,5. E se o seu mestrado vale 2 pontos nessa prova de título, então significa que você já vai sair, sabe assim, você vai sair já para... Imagina que é uma corrida, né? E você já vai dar o pontapé inicial com 2 pontos na frente, ou seja, 4 questões acertas, né? Então, eu acho que isso é uma coisa bem legal. Eu pelo menos, acho legal, né? Depois que eu terminei o mestrado, eu só me inscrevi, então, em um concurso que eu vou fazer agora no mês de novembro. Acho que a prova está marcada. Então, o concurso público, eu acredito que vale a pena. Outra coisa é assim, é que você, depois que você faz o mestrado, também começa a abrir algumas possibilidades. Eu já recebi alguns convites, por exemplo, para produzir conteúdos digitais. Então, assim, o fato de você ter o título de mestrado te abre aí algumas oportunidades. Inclusive, a questão de aula no ensino superior. De repente, se você tem interesse, eu não tenho interesse, tá? Mas se você tiver interesse de dar aula no ensino superior, então, com o mestrado, você já consegue algumas aulas em algumas universidades. Então, de repente, você está no estado, aí você continua com o estado e pode dar algumas aulas aí à noite. Eu acho que é uma coisa legal. A outra coisa assim que eu acredito que ajuda é assim, por exemplo, o meu mestrado é na área de gestão. Então assim, quando você começa a olhar assim, é como se, eu vou dar um exemplo, talvez não sei se eu vou ser feliz nesse exemplo, mas é como se tivesse todo mundo, imagina todo mundo assim de branco. Imaginou? Aí você é aquela pontinha preta lá no meio. Agora o inverso, todo mundo de preto e você é aquela pontinha branca, sabe?
Ou seja, você começa a sair um pouco assim, distante sabe, aquela história de sair da Matrix? Ou seja, você consegue ver, analisar algumas coisas assim que o mestrado te ajudou a fazer isso. Então, eu achei que é uma coisa bem legal. Eu acho que só por esse fato de você começar a ver as coisas um pouco diferente, sabe, já ajuda bastante. É claro que você não precisa sair falando, por exemplo, na escola que eu trabalho, há várias pessoas que não sabem que eu tenho mestrado. Mas as suas conversas, suas participações nas reuniões começam a mudar assim, porque você começa a ver as coisas assim, com um pouco mais de conteúdo, vamos dizer assim, tá bom? Bom, isso é o que? Ampliar a sua visão de mundo. Bom, então tem a questão financeira, tem a questão aí da distribuição de aula, tem os pontos do concurso, tem as novas oportunidades, tem a questão de você ver, ampliar um pouco o seu horizonte aí de mundo. É claro que você não precisa fazer mestrado para você ampliar os horizontes de mundo. Mas a pergunta é, se eu faria novamente? A resposta é sim! Inclusive eu quero fazer o doutorado, estou planejando aí fazer o doutorado fora do Brasil, ou seja, eu acredito que se você levar só na questão financeira, a curto prazo isso não te dá retorno, mas a longo prazo vai te abrir aí algumas janelas ou aulas no ensino superior, ou produzir conteúdo, ou escrever algum livro, enfim, alguma coisa nesse sentido aí, ou até mesmo concursos públicos. Agora, se você é aquela pessoa que fixou, sabe assim, eu estou no estado, eu quero me aposentar no estado, aí eu não vejo se de repente vale a pena você fazer o mestrado, não. Agora, se você é uma pessoa que de repente apareceu um concurso aí, você vê que o concurso vale a pena, e você quer fazer o concurso para dar aula em município, para ser gestor, alguma coisa nesse sentido, aí é claro que o mestrado vale a pena. Então, assim, a minha resposta é sim, vale a pena, eu quero continuar aí e, se Deus quiser, quero fazer o doutorado aí nos próximos anos, tá bom? Se você ficou até aqui no vídeo, eu agradeço e peço para você então dar o seu joinha aí, ativar a notificação. Todas as vezes que a gente postar um vídeo aí, você vai receber a notificação, isso é importante para nós, e também se inscreva no nosso canal, tá bom? Um forte abraço, fica com Deus, até a próxima, fui, tchau!